Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Canal Luz no Fim do Túnel. Aqui é Helder de Araújo fazendo um vídeo extra, a pedido de membros do canal. O vídeo é sobre a evolução da guerra. A regra fundamental das regras é simples. Ganha o mais capaz de se adaptar às mudanças. Portanto, o vencedor nem sempre é o mais forte, nem sempre é o que tem a melhor tecnologia, nem sempre é o mais inteligente, nem sempre é o mais rico e poderoso, mas é aquele que melhor entende as mudanças em curso e melhor se adapta a elas. Mudanças que frequentemente são imprevisíveis. Na antiguidade. Na antiguidade, a guerra funcionava mais ou menos assim. Você juntava a maior quantidade possível de briguentos, usava todo e qualquer tipo de armamento, de estilingue a rochas fumegantes, né? Você vai em cima do seu inimigo e arrebenta tudo que tiver, tudo que se mover. Depois você queima tudo e transforma tudo em cinzas, né? Logo, logo, o cavalo se torna o grande veículo do guerreiro. Os mongóis venceram mais num certo período de área por serem grandes cavaleiros. Passamos daí a alguns séculos e alguns milhares de anos, chegamos às guerras cavalheirescas francesas. Organize uma longa linha de atiradores de elite. Espere o teu oponente ficar na posição de espera a uma certa distância e fogo! Espere o inimigo recolher os abatidos. Agora é a tua vez. Fique em posição e espere eles atirarem em você. E assim vai. Existe essa guerra cavalheiresca francesa em alguns filmes. Nunca ficou bem claro quem ia atirar primeiro, né? Apenas uma coisa pitoresca. Bom, vamos então ao que interessa. A primeira geração de guerra. São as guerras modernas, né? Com exércitos enormes, maciços, arregimentados através de forte propaganda, patriotice, nacionalismo. As tropas são organizadas em linhas e colunas. É um tipo de guerra imóvel. É uma tentativa de colocar dois corpos no mesmo espaço físico. Veja que as guerras napoleônicas são desse tipo, né? Tipo de exércitos maciços, guerra de se manter num ponto, concentrar forças naquele ponto. Então não é uma guerra de movimento, embora a movimentação seja importante. Então a gente pode dizer que ela é uma guerra mais estática do que de movimento. Segunda geração de guerra. O nacionalismo segue sendo o motor dos recrutamentos. Há uma maior hierarquia, uma maior organização, uma maior ordem nas tropas, um maior profissionalismo, né? A artilharia assume a maior importância. Tanques e artilharia. O rádio se torna vital para a logística e a comunicação. As trincheiras se tornam uma verdadeira mania. A Primeira Guerra Mundial. Portanto, ainda é uma guerra estática, um pouco ao modo das guerras napoleônicas, né? Muito embora Napoleão era um grande tático capaz de se adaptar enormemente às mudanças, mas ele era capaz de organizar enormes exércitos e manter uma hierarquia rígida através do domínio psicológico que ele exercia sobre seus generais, que tinham por ele uma verdadeira idolatria. Agora, na Segunda Guerra, na segunda geração das guerras, você tem aí uns exércitos mais profissionalizados, né? E também do ponto de vista das nações, você tem mais exércitos nacionais, né? A artilharia e os tanques de guerra assumem uma posição importante. Também o uso da aviação, o rádio e a logística, né? O rádio se torna vital para a logística e a comunicação. No entanto, a Primeira Guerra Mundial, apesar de todos esses avanços no sentido da mobilidade das tropas, ela se notabilizou pelas trincheiras, que é um tipo de guerra estática onde você passa a viver e a morrer na trincheira, e os avanços são extremamente penosos, né? Então, passamos para a terceira geração. Enquanto os europeus cavavam trincheiras e viravam tatus na Primeira Guerra Mundial, na segunda foi bem diferente. Já temos aí a verdadeira mobilidade, né? Todo o exército precisa ser flexível e descentralizado.
é a apoteose dos tanques e da aviação, poder aéreo. É o pesadelo de Santos Dumont, que via sua invenção ser usada para destruir a vida humana e não simplesmente para voar como um pássaro, né? Então você tem agora na terceira geração da guerra, sobretudo no período entre guerras e na Segunda Guerra Mundial, muita mobilidade, grande poder de destruição, né, graças ao uso dos tanques e ao uso maciço da artilharia e a ideia também de uma guerra de destruição maciça e rápida, que é o caso da Blitzkrieg, termo associado aos exércitos nazistas, né, capaz de, através de uma conjugação de fatores de infantaria, artilharia, tanques, combinados com aviação, né, atacar de uma vez e destruir, demolir o seu inimigo, né? Parece que as demolidoras aí aprenderam muito com as táticas da Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente para você destruir prédios, transformar qualquer edifício em escombros, né? E vamos aí para a quarta geração. A quarta geração, pessoal, já é a guerra do século XXI. Né? Teoria do caos, aí, do terror e da guerra psicológica. As guerras já não são travadas por estados nacionais. Né? Ela se descentraliza do poder do Estado. Passa a ser a guerra travada através do terrorismo, através de milícias, facções, insurgências, grupos mercenários, novos tipos de armamentos, né? E novos tipos de guerra. A guerra já não pertence mais ao monopólio estatal, mas a insurgentes, né? Os conflitos são irregulares e de baixa intensidade. Guerra de guerrilhas, né? Começou no 11 de setembro. Veja, e aí a finalidade da guerra já não é mais tanto a destruição maciça, mas causar o terror psicológico e motivar a opinião pública contra o teu inimigo. Por exemplo, a guerra do Vietnã já se previa, embora não fosse uma guerra de quarta geração, que a guerra do Vietnã ainda é uma guerra de terceira geração, mas pode-se dizer que em grande parte prevaleceu ali um conhecimento que se tornou permanente aí por parte dos combatentes, que é o uso psicológico da mídia para fazer com que ela se volte contra o teu inimigo, fazendo com que você fique contra a maneira dele fazer a própria guerra. Você acaba desmoralizando o seu inimigo. Por exemplo, Israel, em parte, ele está ganhando a guerra no campo militar, mas ele está perdendo no campo midiático, no campo psicológico, porque ele passa a ser visto como um vilão, um genocida, um praticante de limpeza étnica, um ultrarracista, um supremacista, né? Chegamos à guerra de quinta geração aí, onde a manipulação e a desinformação se tornam preponderantes. A finalidade da guerra de quinta geração já não é mais vencer um outro país ou vencer um oponente. A finalidade da guerra de quinta geração, vocês poderão surpreender com o que eu vou dizer, é diminuir a população mundial. É uma guerra travada pela classe dos militares contra as classes dos civis. Nós vimos isso, por exemplo, na guerra do Iraque, onde os Estados Unidos destruíram grande quantidade de civis, né? E as perdas civis foram muito grandes. Nós temos visto isso também na guerra de Israel, né? Quando ele se volta contra uma população civil indefesa, como é o caso da população palestina. Nós não vimos esse tipo de guerra, por exemplo, na Ucrânia. A guerra não é travada contra civis, pelo menos não da parte do esforço de guerra russo, que é essencialmente focado em destruir o exército inimigo. Então ela traz elementos convencionais combinados aí também com elementos mais recentes, né? Porque envolve aí outros atributos. Por exemplo, faz parte aí das guerras de quinta geração o uso de armas biológicas, né? Por exemplo, a guerra biológica. O Covid é uma guerra biológica travada contra a humanidade, né? A guerra cibernética, o uso de hackers, né? O uso maciço de mídias e redes sociais, justamente para gerar a influência sobre corações e mentes.
Portanto, a guerra é psicológica, ela é comportamental, ela é uma guerra de informação, ela é informática, ela é cibernética, ela é de propaganda, ela é uma guerra híbrida, misturada, ela é uma guerra tipo uma primavera colorida, ou é uma guerra cultural, ou é uma guerra ideológica. Por exemplo, aquelas guerras Primavera Árabe, o Maidan ucraniano, que foi um tipo de guerra híbrida. O Brasil também passou por uma guerra híbrida em 2013, né? Quando houve aí a queda de um governo usando o subterfúgio aí do lawfare, né? O uso da Lava Jato para derrubar um partido e um governo e colocar outro no lugar. E depois também houve o processo inverso, né? No Brasil. Aquele governo que tinha subido caiu e subiu novamente aquilo que tinha sido derrubado, né? Então você tem aí na quinta geração o uso de alta tecnologia e mecanismos eletrônicos de vigilância, de monitoramento, de uso de câmeras, né, para regular todo tipo de todos os aspectos da sociedade, né? Então, uma coisa interessante, né? Uma característica das guerras recentes, nós estamos vendo isso, por exemplo, lá no Iêmen, com os Houthis, né? Que o lado supostamente mais fraco, cada vez é o que obtém mais vitórias. Então, por exemplo, do ponto de vista dos norte-americanos, um porta-aviões estacionado ali no Oriente Médio é uma coisa formidável, fantástica, maravilhosa. Do ponto de vista dos Houthis, aquilo lá é um alvo, né? Então não vai chegar um outro porta-aviões ali para lutar contra aquele porta-aviões. Não, ele vai ver uma maneira de usar um armamento capaz de transformar aquilo num navio no fundo do mar, né? num naufrágio. Né? Uma coisa importantíssima nas guerras de quinta geração, e aqui eu abro um precedente aqui para o esforço de defesa brasileiro, onde se discute hoje usar 2% do PIB na defesa nacional. Nas guerras de quinta geração são os drones de observação e de vigilância. Drones de vigilância e de observação. Drones de combate. Né? Drones suicidas. Né? Drones que podem lançar armas, mísseis. Né? Mísseis comuns ou mísseis de cruzeiro. Sistema de radares. De jameamento. O que é jameamento? É uma varredura eletrônica onde você embaralha os sinais do teu inimigo e impede que ele se comunique entre si, por exemplo, embaralhar o sinal de rádio ou de comunicação, ou embaralhar o sinal que está fazendo o controle do próprio míssil que você lançou. Né? Então você tem que ter aí um sistema de satélite próprio, né? Com um sistema próprio de GPS. Né? Você tem que ter escola de hackers, você tem que ter tropas especiais de selva, de mar e de ar. O Brasil tem de ir por esta direção e produzir aqui no Brasil tudo de que ele necessita. Quanto mais você for autossuficiente na guerra e menos depender de insumos, de mantimentos, de minerais, de componentes eletrônicos, de chips, de terras raras, de amianto, de cobalto, enfim, de todo tipo de produto químico que depende de uma remessa de um outro país, de um local distante, para que você tenha a sua própria munição, você está com um problema. Né? Por exemplo, hoje muito da, das armas norte-americanas depende de quê? De coisas que são fabricadas lá na China. Né? Então, simplesmente ela pode se recusar a entregar esses produtos, sendo o governo chinês capaz de impedir a entrega desses produtos, mesmo quando eles já estão pagos, né? Já está sendo aguardada a remessa, né, desses produtos. Então, você ser autossuficiente numa guerra é tudo, e é por isso que a Rússia pode se dar ao luxo, entre aspas, de vencer a guerra da Ucrânia, onde todo o Ocidente praticamente está envolvido do lado da Ucrânia, justamente porque os Estados Unidos não consegue conviver com a Rússia de igual para igual. Ele tem que se preponderar
sobre aquele povo, uma vez que ele pretende criar uma nova ordem mundial baseada no seu excepcionalismo e no seu poder policial e no seu poder de fazer as guerras que ele pretende, as guerras que ele escolhe fazer. Então aí nós estamos vendo a vitória da Rússia graças à sua capacidade de se colocar acima de sanções impostas pelo Ocidente, graças à sua capacidade industrial avassaladora e também graças à sua tradição guerreira e militar de produzir tudo o que ela precisa para travar a sua guerra e, sobretudo, mais importante, a sua capacidade de se adaptar aos diferentes tipos de armas, diferentes tipos de táticas, diferentes tipos de logísticas. Enfim, ela se adapta e ela cria as armas de que ela necessita para travar aquele tipo de guerra. Isso daí também requer uma grande criatividade e uma grande capacidade de você fazer armas, não necessariamente a mais cara ou a mais sofisticada, ou a que depende do chip mais menor, do chip menor que exista no mundo, que só é produzido em Taiwan. Não, você faz uma arma que funciona, que dá para o gasto e que não vai falhar na hora certa e que também é de fácil manejo. É isso daí, pessoal. Um vídeo extra. Espero que vocês gostem. Até a próxima e fiquem com Deus.